Olá, estudante das exatas dos cursos de licenciatura, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao módulo B, fase 2 de 2021. Seja você veterano, que já está conosco há bastante tempo, ou você que está iniciando o curso agora. Todos farão esse trabalho de portfólio nessa fase, então estou aqui para conversar com vocês, para mostrar para vocês qual que é a proposta dessa fase, como que vocês vão fazer as pesquisas e a parte prática mesmo do portfólio. Então eu sou a professora Flávia, se você ainda não me conhece, e estou à disposição de vocês aí pelo canal Tutoria, atendo algumas disciplinas do curso, e vamos conversar, porque formação de professores é algo que eu gosto bastante. Então, gente, talvez você que já está há um tempo tenha percebido que sempre no portfólio existe um tema relacionado a exatas, mas existe outros temas envolvidos. Você que vai ser professor, gente, precisa se habituar com esse tipo de interdisciplinaridade. Por quê? Hoje, as orientações curriculares que a gente tem, a Base Nacional Comum Curricular, para o ensino de qualquer disciplina, inclusive das exatas, prevê, gente, uma atitude interdisciplinar do professor. Sabe aquela aula bem padrão, tradicional, que o professor explica o conteúdo, dá um exemplo, dá um exercício, explica o conteúdo, dá um padrão, dá um exemplo e daí um exercício? Isso já não está mais sendo, gente, incentivado pelos documentos curriculares que a gente tem, pelas legislações. Por quê? Porque a gente percebe, gente, que infelizmente esse modelo mais tradicional de ensino, ele acabou não funcionando tão bem. Fato é que a geração atual tem muita dificuldade com exatas, com matemática, com física, com química, para decidir entre um financiamento, não sabe se está ou não adquirindo realmente um juro correto. Às vezes até situações simples de porcentagem, as pessoas têm muita dificuldade. Fora isso, o próprio Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, gente, mostra que as pessoas se saem muito mal ali em física, matemática e química. Se tivesse dando certo o ensino tradicional, tivesse sendo muito eficaz, tanto para aprendizado de conteúdo como para a formação do cidadão, não teria por que mudar. Mas a gente percebendo essas dificuldades, a gente precisa pensar em novas estratégias que possam fazer a diferença na vida do nosso estudante. Eu estou falando já isso. Você que talvez está começando ainda não tem estudante, mas em breve vai ter, vai atuar como professor e é a diferença na vida deles que você precisa fazer, assim como a gente está aqui para fazer a diferença na vida de vocês. Por isso, gente, a gente precisa pensar de uma forma interdisciplinar e é difícil às vezes, porque a gente, mas eu escolhi química, eu só quero estudar química. Não é bem assim, a gente precisa compreender como que um aluno aprende, como que o professor deve ensinar, as técnicas, os recursos de ensino, e isso sempre que possível, abordando de forma interdisciplinar, porque a nossa vida, ela não é só química, ela não é só física, ela não é só matemática. Todas as nossas situações acabam envolvendo conhecimentos de várias áreas, por isso a importância da interdisciplinaridade. Mas vou parar de falar e vamos lá para a nossa proposta, então, de portfólio para o B2 de 2021. Primeiramente, esse portfólio que eu vou explicar aqui é direcionado para a licenciatura, mas quem são os alunos, quem são os estudantes que vão fazer esse portfólio? Todos os estudantes de licenciatura em matemática, independente da época que entrou no curso, os estudantes que estão no primeiro ano do curso de licenciatura em Física e os estudantes que estão no primeiro ano do curso de licenciatura em Química. Lembrando que mesmo que você tenha dispensas e você já esteja cursando disciplinas além, se você estiver no primeiro ano do curso, você ainda vai fazer esse portfólio, porque os portfólios direcionados para segundo ano, a partir do segundo ano, tem o uso do laboratório portátil, que só é enviado para o polo quando o aluno está no segundo ano do curso. Não necessariamente cursando as disciplinas no caso de dispensa, tem que estar realmente já há mais de um ano aqui conosco, certo? Então vamos continuar. O tema desse portfólio, ele é baseado sempre numa temática que é única, universal, escolhida para toda a Escola Superior de Educação. Como que é escolhida essa temática, gente? Com base no que tem de mais moderno, mais avançado nas diretrizes curriculares, no Plano Nacional de Educação. Então, a gente tem esses temas, eles são feitos uma escolha totalmente pautada em legislação. Dessa vez, é alimentação, ciência, tecnologia e sustentabilidade. Então, a gente parte dessa temática para trazer algo bastante interessante para vocês que são da licenciatura nas exatas.
O tema, então, principal ficou o ensino de estatística a partir da temática alimentar. Então, vejam, nós estamos aqui trabalhando ciência exatas, no caso, estatística, que é comum a todos vocês acabam usando elementos da estatística, independente da física, química ou matemática, e uma temática, um pano de fundo aí, que é o cenário de alimentação, que é bastante importante, que dá para fazer vários tipos de projetos com os estudantes. É um tema que envolve conceitos de química, física, matemática, enfim, mas aqui a gente vai focar na estatística nessa fase. Muito bem. Então, nessa proposta de portfólio, você está sendo convidado a refletir sobre a abordagem do conteúdo de estatística. Como que um professor das exatas vai trabalhar com estatística, seja lá nas séries finais do ensino fundamental ou no ensino médio? Gente, o ideal é que seja uma proposta interdisciplinar. Você não vai lá simplesmente falar, gente, eu vou ensinar média é assim, soma e divide por 2 dá tanto. A moda é assim. Não, você sempre vai partir de matemática com seus estudantes, dá para fazer um projeto interessante. Quando eu trabalhava no ensino médio, eu fazia às vezes eleição na escola para poder calcular, né, porcentagens, fazer gráficos de setores. Gente, esse é um conteúdo que dá para fazer muita coisa interessante e projetos realmente interdisciplinares. Para isso, então, apresentamos a aplicação da ciência estatística na interpretação de dados alimentares da nutrição humana. A parte da produção, gente, desse portfólio, vale 30% da sua média. É muito alto, então tem que fazer, porque mesmo que você tire 100 em todas as provas, a parte da prova objetivas, após, você não consegue a média. Tem que fazer o portfólio. Elaboração de um roteiro, o que que é essa produção? Você vai preparar, então, gente, um roteiro de aprendizagem, como se você estivesse preparando para os seus futuros alunos ou para os seus alunos atuais das séries finais do ensino fundamental ou do ensino médio. Esse roteiro de aprendizagem, ele vai ter que ter 5 telas. Como assim telas, professora? Não é escrito? Não. E 3 atividades diferentes. Você vai fazer uso de um software chamado Nearpod. Ele é gratuito, você acessa pela internet ali mesmo, né? Então, vai entrar lá no site do Nearpod e você vai desenvolver, então, como se fosse telas, como se fosse uma apresentação de uma aula envolvendo a temática alimentar para você dar aula de algum conteúdo de estatística. Você pode escolher, pode ser só uma coisa, algo bem básico, porque até que são só 5 telas, então você não vai conseguir dar todo o conteúdo de estatística ali. Mas o importante é que parte da temática, você tenha essa visão interdisciplinar, e trazendo uma ideia, uma proposta que você poderia aplicar com seus alunos. Eu tenho certeza que vocês vão fazer coisas incríveis e estou muito curiosa para ver as aulas de vocês. São 5 telas nesse software, nesse site do Nearpod, e lá também, gente, você vai ver, depois a gente vai comentar um pouquinho, que tem muito tipo de atividade, tem só texto, que pode ser considerado uma atividade, tem quiz, que você pode mostrar, uma gravação, um vídeo, enfim, tem vários tipos de recursos, então são pelo menos 3 diferentes, não é só texto em todas as telas, senão acaba ficando uma troca, né, de uma lousa lá, de um quadro de giz, por uma tela, e aí a aula continua tradicional. Então, a ideia é que realmente seus estudantes pudessem participar dessa aula que você fosse dar de estatística, baseado numa temática ali alimentar. Mas, gente, isso ainda é muito novo, então, para vocês chegarem na produção do portfólio, vocês vão precisar de uma leitura, de uma pesquisa, que a ideia da atividade prática, ela tem que ter fundamentação teórica, tem que ter leitura, tem que ter pesquisa, tem que ter mão na massa, e é esse todo o processo que vocês vão fazer durante o portfólio. Então, primeiramente, o que que você vai fazer? Lá, aí tem, né, na sua disciplina, postada a proposta do portfólio, então você vai ler todo esse documento, principalmente a parte do Você Sabia. No Você Sabia, a gente traz ali um texto falando da questão da obesidade, trazendo algumas temáticas alimentares que podem ser compreendidas a partir da estatística, porque essas ideias, de repente, você pode extrair alguma ideia daqui para a sua primeira tela lá, do teu roteiro de aprendizagem. Como é que você vai abordar com seus estudantes? Que você vai começar lá no primeiro slide, lá na primeira tela, o que você vai conversar com eles? Né? Então, aqui você faz essa leitura, porque isso aqui vai te dar uma base para conseguir preparar teu material, partindo da temática alimentar, para conseguir aplicar conteúdos de estatística. Então, aqui você vai ler todo o texto que está lá.
Além disso, gente, a gente apresenta 4 referenciais teóricos que também servem para o teu estudo. 2 deles são a respeito da próprio site lá, que a gente está pedindo para vocês usarem, o Nearpod. Então, a gente está indicando vídeos de tutoriais para mexer no Nearpod, caso você tenha dificuldade. Ah, professora, eu tenho muita dificuldade com tecnologia, acho super difícil. Então, tem vídeos de tutoriais ali. Aqui está o link do primeiro, da aula 1, que explica o que é o Nearpod, mas nesse site ali, nessa página do YouTube, tem mais tutoriais. Se você tiver mais dificuldades, tem tudo ali explicando como é que faz cada coisa no Nearpod. O segundo é um artigo que mostra como que professores podem usar o Nearpod para dar uma aula no ensino remoto, numa aula à distância. Então, é um texto bem interessante, é um artigo bem legal, contando uma experiência desses autores, né? Então, vale a pena você dar uma olhada, sim. São autoras, né? E aí, gente, além disso, a gente tem 2 textos que trazem como que professores podem trabalhar com o conceito de estatística na educação alimentar. Então, vai ter muitas ideias interessantes nesses 2 artigos. O primeiro fala os conceitos da estatística aplicados à educação alimentar, e o segundo, atitudes para uma vida saudável para o ensino de estatística, uma proposta interdisciplinar. Então, vejam, gente, que vocês não vão pesquisar nada, não precisa pesquisar nada fora. Tudo que vocês precisam estar aqui, né, na sua proposta do portfólio. Tem site para olhar como é que funciona o Nearpod, tem 3 artigos muito legais para leitura, para você ter ideias, para você entender, e se, além de pensar na parte da nota, gente, se preparar mesmo para ser um professor que vai fazer diferença, que vai trabalhar de maneira interdisciplinar e que vai usar tecnologias e recursos diferenciados lá na sua sala de aula. Vamos lá, então, continuando. O que você vai fazer? Depois que você já leu bastante, nós estamos, então, convidando você, futuro professor da área de exatas, ou talvez até já esteja atuando, a refletir sobre a aplicação dos conteúdos de estatística em diferentes fenômenos sociais. Isso, gente, a gente está fazendo de estatística. Depois você vai transformar, adaptar essa tua proposta, o uso do Nearpod, para outros conteúdos, lá da física, né, da química, da matemática. Então, isso aqui é uma experimentação, uma atividade prática que vai te preparar para atuar como professor das exatas, seja em qualquer conteúdo. E você pode escolher diferentes fenômenos sociais. Aqui a gente está trazendo alimentação, mas você pode fazer isso com outros temas que sejam relevantes para os adolescentes, para os jovens que você vai trabalhar. Isso é importante para que em sua atuação profissional você promova práticas interdisciplinares que contribuam com a formação integral do estudante da educação básica, por meio de diferentes recursos didáticos. Então, essa é a nossa ideia, que você saia daqui preparado para trabalhar de diferentes formas na sala de aula, e não só de maneira expositiva. Em alguns momentos precisa da aula tradicional? Precisa, mas se a gente puder variar para que proporcione mais aprendizagem para os nossos estudantes, fazendo aulas diferenciadas que vão marcar a vida deles, é isso que a gente quer. É isso que você se prepare para isso. Nesse portfólio, você irá conhecer algumas aplicações da estatística na área alimentar e realizar o desenvolvimento de um material didático, que é as 5 telas lá que eu já falei, né? Para isso, você deve partir da aplicação da estatística na área alimentar, tal como discutido no texto base que você vai ler, e realizar o desenvolvimento de um roteiro de aprendizagem que envolva conceitos de estatística para a educação básica. Pode ser qualquer série? Pode. Pode ser qualquer conteúdo de estatística, professora? Pode sim. O roteiro de aprendizagem deve ser produzido com o uso do software Nearpod. Vai entrar no site do Nearpod. Para isso, você precisa cumprir as seguintes etapas. Então, primeiro, conhecer algumas propostas interdisciplinares envolvendo o ensino de estatística. A gente deixou 2 artigos sobre isso lá. Explorar o software Nearpod a partir do tutorial disponível no referencial teórico, investigando as diferentes atividades que podem ser desenvolvidas nele, quiz, vídeo, imagem, jogos, entre outras. Então, você vai ver aqueles tutoriais, aquele vídeo do tutorial, vai ler o artigo sobre o Nearpod, e aí, gente, vocês vão mexer lá, mãos à obra mesmo, e explorando esse recurso para ver o que dá para fazer lá. Depois disso, você vai elaborar um roteiro de aprendizagem lá no Nearpod, contendo exatamente 5 telas, não é 4, não é 6, não é 10, gente. 5 telinhas com conteúdos de estatística aplicada à área alimentar, direcionando esse material que vocês estão produzindo como se vocês fossem dar uma aula remota ou presencial para estudantes das séries finais do ensino fundamental,
ou do ensino médio. O roteiro vai ter que ter 3 atividades diferentes. Pode ser 4, pode ser 5, né? Porque são 5 telas, mas pelo menos 3 coisas. Numa tela, um texto, numa tela, um jogo, numa tela, uma imagem, e aí pode repetir as outras 2 atividades. Então, explorem bastante para ver o que dá para fazer de interessante no Nearpod, tá bom? E aí, gente, a postagem vai valer 30% da sua média, vai valer de 0 a 100, né, mas corresponde num peso de 30%. Vai ter o link lá em trabalho 1. O que você vai colocar lá? Você vai colocar, gente, o link do teu roteiro de aprendizagem lá do Nearpod. Então, você não vai precisar colocar as telas lá, nada disso. Você vai deixar um link para que o corretor acesse o link e explore a atividade que você criou. Ele pode até jogar e aprender com o seu material. Então, vocês vão deixar o link lá na postagem do portfólio, só o link. E aí a pessoa vai acessar e vai poder experimentar, então, o roteiro de aprendizagem que você criou, as suas 5 telas, tá bom? Lembrando, gente, que você tem que deixar de modo público lá o seu Nearpod, lá quando você criar, porque senão o corretor vai clicar e vai dizer que não tem acesso. Para fazer isso, lá nos tutoriais explica bem certinho como fazer, tá bom? Muito bem, gente. Acabando, vou falar um pouquinho bem rapidamente agora da parte da apresentação, que vale 10% da nota da sua média, bastante também, gente. Então, além de você produzir e fazer a parte teórica, digamos assim, que são as 5 telas no Nearpod, você vai precisar apresentar isso para um grupo pequeno, um grupo de amigos, de colegas, de familiares. E aí, gente, mudou a forma de apresentação. Para você que é calouro, é a primeira vez que está fazendo portfólio, não mudou nada, mas para quem já é veterano, mudou a forma de apresentação, vai ser direto agora nos sistemas da Uninter, você vai agendar a sua apresentação, depois vai entrar no dia da apresentação, e aí eu vou te convidar para ver os outros vídeos que tem aqui, um com a professora Dinamara, falando sobre a nova apresentação e um tutorial para você agendar, apresentar, para ficar bem tranquilo, não ter erro nenhum. Então, depois vocês assistam esses outros vídeos, fiquem atentos, porque além dessa parte que eu expliquei, tem a apresentação, que também vale aí 10% da média, a parte aqui vale 30% da média, então o portfólio pesa bastante, tem que fazer. E é um momento de você experimentar, ir praticando mesmo, é uma atividade prática, para que você se torne um professor, ó, nota 1000, tá bom? Pessoal, eu acho que ia falar mais uma coisa, mas é tanta coisa que a professora Flávia fala que ela nem lembra. Eu ia falar. Bom, gente, eu acho que eu falei tudo já para vocês. Portfólio, então a parte do trabalho é o Nearpod, fazer 5 telas, o conteúdo é estatística, voltado para o ensino fundamental, ali, séries finais ou ensino médio, e é isso, né? Dentro da temática. Mas se você tiver mais alguma dúvida, se eu esqueci de falar alguma coisa, pode me procurar na tutoria, pode procurar os outros professores, tá bom? Todos os alunos da licenciatura em matemática, seja calouro, veterano, vão fazer, e os alunos do primeiro ano de física e química. Resumão aí agora no final. Então, gente, as informações que eu queria passar para vocês são essas. Eu desejo um ótimo trabalho, certo? Ah, eu lembrei o que eu ia falar. Eu ia falar, gente, que você que é novo, talvez não saiba, mas o portfólio é o mesmo para todas as disciplinas da fase, não tem um monte, tá bom? É só um. Então, a gente tem nas fases pares portfólio, na fase ímpar estudo de caso, e vale o mesmo trabalho para todas as disciplinas. Então, vai fazer, que você vai ganhar bastante nota em todas as disciplinas, mas não é só a nota que é importante, né? A sua formação como professor é o mais importante. Um abraço, pessoal, uma ótima fase, e depois, se o seu trabalho ficar maravilhoso, manda lá. Olha, esse aqui é dedicado à professora Flávia, mostra para ela, manda o link lá na tutoria, que eu vou ficar bem feliz de ver o que vocês produziram. Um abraço, gente. Até mais.